E olha, continua dizendo aqui a palavra de Deus, a fim de apresentar o meu cônjuge, que é uma representatividade, né? Nós sabemos que a mulher na Bíblia, ela é uma representatividade da igreja, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Olha o que Deus está dizendo aqui, que nós sacerdotes, nós temos o dever, a responsabilidade de apresentar o nosso cônjuge como uma igreja gloriosa. Ou seja, o que é uma igreja gloriosa? É uma igreja cheia de glória, cheia da luz de Cristo, cheia da presença de Deus. O que é a glória? A glória no grego é a palavra doxa, que representa a presença de Deus. Nós vamos encontrar na Bíblia também a palavra Shekinah, várias outras palavras que estão ligadas à glória, que é a presença viva de Deus. A igreja tem que ter a presença viva de Deus. A minha esposa precisa ser cheia da presença de Deus. E quem é responsável em fazer que a esposa seja cheia da presença de Deus? O marido. Porque o marido é que tem que santificar. Tem mulheres, graças a Deus, que tem mulheres que são mulheres santas, que elas buscam a Deus, elas oram, elas leem a Bíblia. Tem muitas mulheres que dão um show nos maridos. Elas são muito mais cheias da glória, não é nem pelo trabalho do marido, mas é porque elas buscam a Deus. Mas a responsabilidade está em primeiro lugar sobre o marido, porque o marido ele é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça do marido, ok? Então nós temos que apresentar a nossa esposa. No dia do grande encontro com Jesus, nós vamos precisar apresentar o nosso cônjuge cheio de glória. Segundo, sem mácula, ou seja, sem mancha, sem pecado, sem sujeira, sem corrupção. Terceiro, sem ruga. O que é uma mulher enrugada ou uma igreja enrugada? É aquela pessoa envelhecida. Tem pessoas que são jovens na idade biológica, mas tem uma mente gaga, uma mente envelhecida, uma pessoa que não se renova, não aceita o renovo de Deus, não permite que a transformação, o vinho novo de Deus. Então eu não posso ser uma igreja velha, uma igreja que ficou no tempo. A palavra de Deus está sempre se renovando, e eu preciso me renovar. A palavra de Deus diz em Romanos 12 que eu tenho que deixar que através da transformação eu preciso ser transformado, a minha mente precisa ser transformada, Lá em Romanos 12 diz que eu tenho que apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Eu não devo tomar a forma desse mundo, desse século, mas eu tenho que ser transformado, pela palavra de Deus, Preciso permitir que o meu entendimento, a minha mentalidade seja transformada pela renovação do meu entendimento, para que eu possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso permitir ser renovado, eu preciso permitir ser transformado, para que eu não me torne uma pessoa velha, enrugada, ranzinza, rancorosa, amargurada. Então, se isso acontecer com o meu cônjuge, eu posso ser o responsável. Nem coisa semelhante, nem nada semelhante. Ou seja, a minha esposa, no dia que eu for apresentá-la para Jesus, não pode acontecer nada semelhante a mácula, a ruga, nada semelhante a isso, mas santa e irrepreensível. Ou seja, eu como sacerdote, como marido, eu tenho o dever de apresentar o meu cônjuge para Jesus, assim como eu como sacerdote também, como pastor, tenho que apresentar a igreja para Jesus, uma igreja santa, ou seja, uma igreja pura, uma igreja sem pecado. Na verdade, não é uma igreja sem pecado, mas é uma igreja que está sempre se lavando, está sempre se purificando. Eu aprendi que o mais santo não é o que menos peca, o mais santo é o que mais se lava, está sempre se lavando, está sempre na presença de Deus, Apesar que isso não significa que eu tenho liberdade para viver pecando, porque afinal de contas a graça de Deus vai me cobrir, vai me lavar e está tudo bem. Não é bem por aí, Mas é importante saber que eu preciso estar constantemente me purificando na presença de Deus. Irrepreensível, Essa palavra irrepreensível é muito forte.
né? Quer dizer que irrepreensível é alguém que não pode ser repreendido, ou seja, alguém que não dá motivos para tomar um xingão, para tomar um puxão de orelha. Infelizmente, às vezes, né? Às vezes a gente entra naquela categoria lá de Daniel e Beltesazar, né? Quando Daniel pronunciou, né, para o rei Beltesazar, né? Mene, mene, tekel e parsim, né? Contou Deus o teu reino e o acabou, né? Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas, né? Então essa palavra, principalmente essa palavra tekel, né? Que se encontra lá em Daniel capítulo 5, versículo 27, significa pesado foste na balança e foste achado em falta. Então muitas vezes Deus ele tem uma balança, ou seja, Deus tem um padrão para as nossas vidas, e muitas vezes nós não conseguimos corresponder o padrão de Deus. Quando a gente não consegue corresponder o padrão de Deus, nós nos tornamos repreensíveis, e a vontade de Deus é que nós sejamos irrepreensíveis como sacerdotes e devemos apresentar o nosso cônjuge a Deus de forma irrepreensível, ou seja, um cônjuge que está dentro do padrão, dentro da balança espiritual apresentada por Deus. Quantos estão entendendo? Estão conseguindo entender? A palavra de Deus, ela apresenta um padrão para ser alcançado, né? Para ser vivido. E todas as vezes que eu saio fora desse padrão, eu acabo sendo julgado como alguém repreensível, né? E eu preciso ser irrepreensível e apresentar o meu cônjuge de maneira irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Olha só, eu tenho que amar minha esposa como o meu próprio corpo, diz aqui. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. A gente vê, né, a nossa geração é uma geração que ama praticar esportes, né? Ama fazer exercício físico. Antes, quando a gente estava vindo para cá, eu fui levar a minha filha na academia e o Anderson estava ali falando, né, que a próxima meta dele ali, ele e a Sabrina, também querem entrar na academia, né? E o pastor já voltou a andar de bike aí, estou me organizando, porque eu preciso perder peso, eu tenho que cuidar melhor do meu corpo. Deus tem falado muito comigo sobre isso. Então, assim como a gente ama o nosso corpo, ninguém é louco de querer se automutilar ou prejudicar o seu corpo. Vou tomar veneno, né? Ou vou tomar refrigerante ou coisas que vão prejudicar o meu corpo. Enfim, eu procuro cuidar do meu corpo, pelo menos eu deveria, né? Então, assim como eu tenho prazer de cuidar do meu corpo, eu quero ver o meu corpo bem, saudável, através de uma boa alimentação, boas noites de sono, muita água, exercício físico, enfim, eu quero cuidar bem do meu corpo. Da mesma forma, esse cuidado, esse zelo que eu tenho pelo meu corpo, eu tenho que ter pelo meu cônjuge. Eu casei agora, não sou mais um solteiro, eu tenho uma aliança no meu dedo. E se eu tenho uma aliança no meu dedo, eu fiz um compromisso diante de Deus e diante de testemunhas, que até que a morte nos separe, eu vou dar o meu melhor pelo meu cônjuge. Eu casei para fazer o meu cônjuge feliz. Amém? Então eu tenho que amar ela mais do que o meu próprio corpo. Assim como o meu próprio corpo, na verdade, né? Então, afinal de contas, Paulo vai dizer que nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, assim como eu alimento o meu corpo, todo mundo aqui come? Ou todo mundo aqui só jejua, né? Todo mundo come. Por mais que a gente até possa ter a prática do jejum, mas em algum momento a gente vai comer. Então, assim como eu alimento o meu corpo, eu sustento o meu corpo com comida, arroz, feijão, né? Verduras, frutas, de preferência, que isso é o que a gente realmente deveria comer, né? Frutas e verduras, né? É o que mais faz bem para a saúde. Assim como eu alimento o meu corpo e sustento o meu corpo, da mesma forma eu tenho que sustentar e alimentar o meu cônjuge. Mas como a gente viu aqui, em primeiro lugar, com a palavra, pela lavagem de água pela palavra. Muito mais importante do que alimentar o meu cônjuge, materialmente falando, fisicamente falando, né?
dar de comer para o meu cônjuge, muito mais importante é alimentar o meu cônjuge com a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nós somos seres espirituais que pertencemos a um reino espiritual. Ah, pastor, você está incentivando agora que ninguém mais vai comer? Não, não é isso, a gente tem que comer. Mas em grau de importância, o alimento espiritual, vocês vão de convir comigo, que ele é mais importante do que o físico. Por quê? O alimento espiritual ele tem o destino, ele tem o poder de mudar o destino de uma pessoa. Uma pessoa pode ser salva, ou seja, ser direcionada para o reino da luz, direcionada para o reino de vida eterna, um reino que tem a vida eterna, que proporciona a vida eterna, e sem o contato com essa palavra, ela pode perder a vida eterna, né? E ir para um lugar de perdição eterna. Então veja o poder que a palavra de Deus tem, né? Através da palavra de Deus, ele tem o poder de levar uma pessoa para um caminho de luz ou para um caminho de trevas. Isso é tão real que quando Jesus estava ali jejuando 40 dias no deserto, e o diabo ofereceu para ele transformar as pedras em pão, Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ali Jesus deixou claro que o alimento espiritual ele é mais importante que o físico. Não que o físico não seja importante, a gente sabe que se a gente não se alimentar, vai acabar passando fome, né? E vai ficar frágil, fisicamente falando. E nós temos que estar com o nosso físico saudável. Mas é bom lembrar também que tem muita coisa que a gente se alimenta que não precisava se alimentar. É comprovado que você pode ter uma alimentação aí com frutas e verduras, uma alimentação balanceada, né? Hoje tem os veganos, né? Que está surgindo muito, e você viver muito bem, né? E sem precisar gastar muito com isso. Então, não precisa de muito dinheiro para comida. Eu gasto muito com comida quando eu quero comer comidas sofisticadas que não necessariamente vão trazer uma contribuição energética de vitaminas e sais minerais e nutrientes que vão fazer bem para o meu corpo. Tem comidas que são até dispendiosas financeiramente falando, alguns pratos que se comem em alguns restaurantes, que não necessariamente que aquilo ali vai colaborar para a tua saúde. Às vezes, pelo contrário, vai até prejudicar, né? Pega aí uma carne gorda, né? Aí num rodízio de carne aí, então vai gastar e vai sair de lá numa situação complicada. Importante que fique claro a importância do alimento espiritual, o valor que isso tem, né? Então nós temos essa responsabilidade de alimentar, primeiramente, o nosso cônjuge com o alimento espiritual, mas também, é claro, como sacerdotes, devemos contribuir para que haja provisão financeira também e o alimento físico também para o nosso lar, pois somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Abrindo um parênteses aqui para lembrar que, havendo o casamento, a gente soube, né, que o Anderson agora foi para o lugarzinho dele, né, conseguiu a casinha dele, então cortou definitivamente o cordão umbilical. Então isso é o que está na Bíblia, né? A vontade de Deus é que realmente haja esse corte do cordão umbilical e eu possa aí ter a minha própria casa, a minha privacidade. Nós sabemos hoje de notícias de casais que moram, sobre vários casais que moram dentro do terreno do sogro, da sogra, às vezes até dentro da mesma casa, em lugares separados, e que vivem bem. Existem casos que moram dentro da mesma casa e que vivem muito bem. Mas, para via de regra, a orientação de Deus é que haja um corte de cordão umbilical. Para que, primeiro, que aquele casal tenha a privacidade deles, e segundo, eles possam se autossustentar, né? Tem casais que estão ali a vida toda morando dentro do terreno do sogro, da sogra, e dependendo do pai e da mãe o tempo todo para tudo, né? Já estão casados e para fazer compras, para poder pagar a luz, a água, o aluguel, enfim, tudo depende do pai e da mãe. Então, o pai e a mãe que permite que o filho e a filha, mesmo depois de casado,
tenham esse nível aí de consumismo, esse nível de dependência do pai, da mãe, do sogro e da sogra, isso vai estar criando filhos frágeis, né? Porque não vão ter força para se autossustentar, para enfrentar algumas intempéries da vida. Então, o ideal é que haja realmente um corte de cordão umbilical e esse casal que já é casado aprenda a se autossustentar. Eles vão trabalhar e eles vão pagar a sua própria conta, vão pagar a sua luz, a sua água, o seu aluguel, as suas despesas do lar, para poder crescer na vida. Se eu ficar eternamente dependendo dos meus pais para tudo, como se fosse um jovem solteiro, eu não vou crescer como cidadão, como ser humano. Então precisa haver esse corte. Agora, isso não significa que eu agora vou abandonar o meu pai e minha mãe para sempre, porque a Bíblia não se contradiz. A Bíblia diz que eu tenho que honrar pai e mãe. Então, se honrar pai e mãe é um mandamento, a honra, para ser honra, tem que ter também a questão da presença, né? A honra da presença. Não dá para ficar honrando o tempo todo à distância. Vai ter um momento que eu vou ter que estar junto, né? O Anderson, eu fiquei sabendo, hoje inclusive fui pegar ele na casa da sogra, né? Então foi lá, Sabrina foi honrar pai e mãe, a honra da presença. Então a honra muitas vezes, para ser honra mesmo, tem que ter a presença, não dá para só honrar por telefone à distância. Então, de vez em quando, fazer uma visita para pai e mãe é maravilhoso, né? Agora, a questão de deixar pai e mãe é a questão de ter a sua privacidade, você morar na sua casa, pagar o seu aluguel, a sua conta, né? E aqui finalmente ele vai dizer, né? Grande é este mistério, se referindo, né? Essa comparação, assim como existe esse relacionamento, essa troca entre o sacerdote e a esposa, o marido e a mulher, esse mesmo relacionamento, essa mesma troca, esses mesmos princípios aqui devem ser praticados, acontecem no dia a dia entre Cristo e a igreja, né? Entre a igreja e Cristo, né? Porque Cristo representa o noivo e a igreja representa a noiva. É como se Cristo representa o sacerdote, ele é, na verdade, o sumo sacerdote, e a igreja, que somos nós, representamos a noiva, a esposa de Cristo, né? Então, Cristo, sem dúvida, ele que sendo o sumo sacerdote, ele mesmo é quem tem trabalhado diariamente, através da pessoa do Espírito Santo, para nos purificar, para nos lavar, né? Então todo esse processo aqui que nós maridos devemos exercer com a nossa esposa, o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele realiza tudo isso na nossa vida, se a gente for ver, né? Se a gente for analisar cada um desses detalhes aqui. Ele é o nosso bom pastor que supra as nossas necessidades, que nos alimenta fisicamente, que nos alimenta espiritualmente. É ele que, através do Espírito Santo, está dia após dia nos purificando, com o desejo de nos apresentar para ele mesmo, né? Como uma igreja cheia de glória, uma igreja sem mancha, sem ruga, uma igreja irrepreensível. Então o próprio Jesus, ele diariamente, pelo poder do Espírito Santo, ele faz isso com a gente, para que nós possamos fazer com o nosso cônjuge. Estão entendendo? Então, por isso que Paulo está dizendo aqui, que esse mistério aqui, grande é este mistério, né, desse relacionamento conjugal. Ele diz, não, mas eu estou me referindo agora a Cristo e a igreja. Porque esse mesmo relacionamento que acontece entre o marido e a esposa, entre o noivo e a noiva, acontece no dia a dia entre a igreja e Jesus, entre Jesus e a igreja. Estão entendendo? Por isso que é chamado mistério, porque é uma química que tem aqui, né? Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher respeite o seu marido. E ele vai reforçar novamente aqui no versículo 33 da importância de nós amarmos o nosso cônjuge, assim como a nós mesmos. Então, eu quero encerrar essa palavra, amados, com aquele pedido com aquilo que Deus colocou no meu coração, quando eu estava tocando violão ainda, Deus colocou no meu coração. Eu quero pedir para vocês, não sei se o Anderson pode fazer essa oração, se o Mateus também pode orar, eu gostaria de pedir para vocês, aquele que se sentir à vontade, né? Eu gostaria de pedir
que vocês representando casais mais jovens, casais que são recém-casados, né, que estão ainda no fogo do primeiro amor, eu gostaria de pedir que vocês orassem, né, está sendo gravado, orassem por mim, por todos os casais que têm mais idade, que já estão aí 10, 15, 20, 30 anos casados, 40 anos casados, 50 anos casados, meus pais vão fazer em breve, né? Completaram esse ano, acho que foi 48 anos de casado, então daqui a pouco vão para as bodas de 50 anos, né? Então esses casais que estão mais tempo, para que Deus nos dê esse vigor, essa disposição, esse ânimo, esse renovo, para que a gente não deixe a peteca cair, para que a gente não deixe esse amor esfriar, para que realmente a gente possa viver esse padrão que Paulo está apresentando aqui. E depois eu quero estar orando por vocês que representam os casais mais jovens, né? Para que vocês também consigam praticar isso daqui, que não deixem a peteca cair e que também tenham a humildade de aprender com os casais mais experientes, as experiências que eles têm, né? Pelo fato de estar casado há mais tempo, e vocês estarem sempre dispostos e abertos a aprender com esses casais mais velhos, ok? Vocês podem começar então, Anderson, pode começar? Deus, ó Pai, Deus, eu oro, Deus, ó Pai, pelos casais, ó Deus, ó Pai, que faz muito tempo, ó Deus, ó Pai, que estão juntos, Deus. Deus, ó Pai, eu te peço que esse amor, Deus, ó Pai, nunca se apague, Deus. Que esse amor, Deus, ó Pai, venha crescendo entre eles, ó Deus. Deus, ó Pai, e que a palavra, ó Deus, ó Pai, venha estar junto neles, ó Deus, ó Pai. Porque isso é a base de a gente viver, ó Deus, ó Pai, o amor verdadeiro. Essa é a base, ó Deus, ó Pai, de a gente viver uma união, ó Deus, ó Pai, saudável. E que a sua presença, ó Deus, ó Pai, viva neles, ó Deus, ó Pai. E que eles sirvam, ó Deus, ó Pai, de exemplos, ó Deus, ó Pai, para nós, ó Deus, ó Pai, que estamos começando, Deus. E Deus, ó Pai, que eles continuem juntos, ó Deus, ó Pai, mostrando, ó Deus, ó Pai, a beleza, ó Deus, ó Pai, que é um casamento, Deus. Nesse tempo, ó Deus, ó Pai, tem perdido, ó Deus, ó Pai, muitas pessoas não têm, ó Deus, ó Pai, firmado o seu casamento, mas tem muitos, ó Deus, ó Pai, que servem a Ti, tem muitos, ó Deus, ó Pai, que conhecem a Tua palavra, ó Deus, ó Pai, que está firme, ó Deus, ó Pai, com um amor forte, um amor digno, ó Deus, ó Pai. E Deus, ó Pai, que o Senhor, Deus, ó Pai, venha abençoando eles a cada dia, Deus, ó Pai, e que eles nunca venham desistir. São falhos, ó Deus, ó Pai, erram, mas a Tua palavra, ó Deus, ó Pai, permanece no meio deles. E é assim que eles vêm caminhando, Deus, ó Pai, e que a cada dia mais e mais eles vêm estando juntos, e que o amor aumenta a cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero também representando, Pai, os casais mais velhos, casais que já estão há mais de 10, 20 anos vivendo um relacionamento a dois, representando esses casais mais velhos, Pai. Eu venho a Ti nessa noite como sacerdote, como intercessor, te pedir, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor venha acendendo a chama, Pai. Nós sabemos, Pai, que no decorrer dos anos acontecem os desgastes, acontecem inúmeras situações que vêm contra os nossos casamentos, tentando apagar o fogo, tentando muitas vezes até provocar o divórcio, Senhor. E nós recorremos a Ti, Senhor. Nós não temos poder de mudar todas as coisas, nós não temos todo o conhecimento, toda a sabedoria, nós dependemos de Ti para tantas coisas, dependemos de Ti para tudo, na verdade, Pai. Por isso nós invocamos o Teu nome, invocamos o nome de Jesus e Te pedimos, Pai, salva todos esses casamentos que estão frios, casamentos que estão conturbados, casamentos que enfrentam problemas na área financeira, casamentos que nesse exato momento estão enfrentando alguma enfermidade, um câncer, alguma doença, Pai. Oh Deus, até mesmo a Covid, Pai.
casamentos, ó Pai, que estão enfrentando intrigas no relacionamento conjugal, casamentos que enfrentam problemas com a educação dos filhos e por causa disso têm contraído, ó Pai, rixas, momentos de aspereza e de xingamento até mesmo, Senhor. Ó Pai, tem compaixão, tem misericórdia dos casais que perderam o fogo do primeiro amor, dos casais que perderam a chama. Tem misericórdia, Pai, dos casais que não têm conseguido colocar em prática essas recomendações bíblicas, ó Pai, do apóstolo Paulo. Ó Senhor, em nome de Jesus, a minha oração é para que, pelo poder do Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor venha visitar cada família brasileira, cada casal. Ó Deus, sobretudo, eu oro pelos casais mais jovens, ó Deus. Ó Senhor, eu quero orar agora pelos casais mais jovens. Ó Deus, para que eles nunca percam esse primeiro amor, que nunca lhes falte a paixão, que nunca lhes falte o diálogo, que nunca lhes falte essa capacidade, essa condição de purificar o seu cônjuge pela lavagem da água, pela palavra. Que nunca falte essa disposição de se entregar, de se dar, de se doar, assim como Cristo foi capaz de se entregar pela sua igreja. Ó Pai, em nome de Jesus, eu rogo para que nunca falte a humildade dos casais jovens de aprender com os casais mais maduros, que não falte a humildade dos casais maduros aprender com os casais mais jovens. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todas as famílias brasileiras, por todos os casais que vão entrar em contato desse áudio, Pai. Acende a chama, acende o fogo, vem restaurar os casamentos, vem restaurar as famílias, Pai. Em nome de Jesus, vem ressuscitando o primeiro amor, vem ressuscitando a paixão, o fogo e a disposição de viver e de praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus, vem incendiar os casamentos, vem restaurar as famílias, vem restaurar os casamentos. É o que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. E desde já eu te agradeço, porque creio no Teu poder de fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que nós opera. Em nome de Jesus. Amém e amém.